E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Continuando o nosso estudo bíblico sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Fizemos um vídeo e agora já o segundo dessa série, que eu não sei quantos vídeos que vão ser gravados, né? Não sei quantos que eu vou gravar para falar sobre esse assunto, e no meio não estou com pressa. Vou fazer uns vídeos curtos e eu espero que você seja abençoado com o que vai ser ensinado. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a estrutura da revelação do Apocalipse, né? Quando eu falo Apocalipse, eu falo revelação, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele, através da sua misericórdia, nos concede a entendê-la, né? Compreendê-la. Então é revelação. Apocalipse não é um livro de pavor, a não ser que você seja um ímpio e não esteja em Cristo Jesus. Mas se você é um ímpio que foi salvo, portanto agora você é santo, não está mais debaixo da ira, então o livro de Apocalipse é um livro tranquilo, um livro de grandes bênçãos, né? Evidentemente. Então nós temos no livro de Apocalipse 4 grandes visões, né? Das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Sobre os selos, trombetas e taças, eu já tenho vídeo no meu canal. As 7 igrejas, que eu já estava devendo, estou fazendo então. Então você vai observar essa grande divisão, essas 4 divisões, né? Ou visões, melhor dizendo. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 é o número da perfeição, conforme costumam dizer os teólogos, né? Sobre a numerologia bíblica, por razões diversas. Eu vou explicar alguns poucos delas aqui, né? Se você observou, eu vou ler Apocalipse 1 e 10, nós fizemos uma leitura do capítulo todo no primeiro vídeo, mas nesse eu vou deixar só o verso 10 e 11 que eu li agora, né? E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, uma pergunta que deve ser feita desde já, e eu quero que você entenda isso para que possamos correr com este nosso estudo, né, no decorrer desse nosso estudo. A pergunta é: só haviam 7 igrejas? Né? Existem algumas interpretações sobre essas questões. O que é que você percebe? Que o número 7 é muito representativo, é extremamente representativo. Ele representa uma totalidade, perfeição. Então, existem algumas pessoas ou algumas linhas doutrinárias, ou melhor, teológicas, que estudam diante de um prisma, apresentando sobre a questão de 7 igrejas, seja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, sobre algumas nuances. Eu quero que você aprenda um pouquinho nesse nosso vídeo, nosso segundo vídeo. Então, o número 7 ele é aplicado 54 vezes em Apocalipse, incluindo 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, etc. É um número extremamente representativo, né? Ele representa a totalidade, algo completo, perfeito. Então, 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. Então quer dizer que o número 7 não quer dizer que havia apenas tão somente 7 igrejas, né? Você vai observar isso, que é, na verdade, uma indicação de que o livro é atual para hoje, né? Dia 4 de janeiro de 2022, como foi na época em que foi escrito, quando será daqui adiante, o tempo que tiver que ser levado. Então, 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. Isso precisa ser gravado para que você consiga entender o correr, né, no decorrer do nosso curso, ou do nosso estudo aqui. Vai ser simples, vai ser bem simples, irmão. É um estudo bem simples, bem fácil de compreender. Eu quero falar de uma forma simples, objetiva, para que todos possam compreender bem
o que quer dizer as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia. Perceba que na Ásia Menor haviam outras igrejas, por exemplo, havia a igreja de Colossos, de Troade, havia também fora da região da Ásia a igreja em Jerusalém, de Antioquia, e entre tantas outras igrejas que foram plantadas mesmo na época do apóstolo Paulo, né? Os pregadores, Paulo, os apóstolos, os missionários saíam anunciando, pregando, então não havia tão somente as 7 igrejas, né? E nós vamos explicar por quê. Já estou respondendo que não haviam só 7 igrejas, haviam outras, né? Você tem aqui pelo menos Troade, Antioquia, a igreja de Jerusalém. Então você vai ter Colossos também. Então você vai ter que entender que não eram cartas tão somente para as 7 igrejas, e vamos desenrolar isso aqui agora. Uma explicação usada por muitos estudiosos é que as 7 igrejas escolhidas atuavam próximas umas das outras, no máximo 50 quilômetros de distância uma das outras, interligadas por estradas, né, boas estradas romanas, o que facilitaria a troca de correspondência. Então essas igrejas estão alinhadas de uma forma que a distância entre elas era de máximo 50 quilômetros, levando em conta que não era como hoje, que tem carro, tem moto, tem trem, tem avião, tem internet, não. Era de carta mesmo, a pé ou a cavalo, que saíam para entregar. E era fácil, né? Eram alinhados, se você tiver um mapa, você vai observar que eram alinhadas de uma forma fácil de que houvesse correspondência entre elas. Outro fato interessante é que em todas essas cidades, de cada uma dessas igrejas citadas das 7, existia uma corte romana, o que naquela época representava grandes problemas para os cristãos. Em Éfeso, Esmirna e Pérgamo haviam templos onde eram celebrado o culto ao imperador. Então na cidade de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo, além de toda a dificuldade que o evangelismo, que o evangelho, que a pregação sofria, toda a dificuldade, ainda havia templos onde era apresentado culto ao imperador. De tal maneira que essas igrejas, nessas cidades, elas tinham grande dificuldade. Então você vai observar que nas cartas haviam repreensões, haviam alentos, haviam citações do Senhor, e de maneira que elas eram fortalecidas através dessas instruções, seriam fortalecidas através dessas instruções, através das cartas. Então havia não somente 7 igrejas, e havia essa dificuldade de que ainda além de tudo que ocorria, havia ainda essa questão de haverem templos para culto ao imperador. O livro de Apocalipse é uma unidade, e seu conteúdo como um todo foi destinado às 7 igrejas. Em cada uma dessas 7 igrejas, o livro foi lido tendo na seção inicial uma carta individual a cada uma delas. Observe bem um padrão estrutural para as cartas. Esse padrão aparece mais claramente nas cartas a Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. As 7 partes são assim, como se segue: uma saudação ou destino ao anjo da igreja, né? Saudação e destino em Éfeso. A autodesignação do Senhor, né, de Cristo, aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Lembrando que as estrelas são citadas como os pastores, o anjo da igreja, anjo dos mensageiros, e os candeeiros, os castiçais, a igreja propriamente dita. Então, bem, saudação, autodesignação, a aprovação de Cristo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A condenação da parte de Cristo, tenho, porém, contra ti, quando havia, né? A advertência e a ameaça da parte de Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste. A exortação da parte de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você prestar atenção aqui, só nesse 6º ponto que estou citando nessa passagem agora da estrutura, que o Espírito diz às igrejas. Então, no caso, para Éfeso, seria, se você fosse olhar só para a igreja, somente ela ali, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. Não, às igrejas, porque as cartas iam ser lidas entre elas todas. Eram cartas que iriam ser lidas numa quanto na outra. Inclusive no nosso dia de hoje, que nós temos. Então eram cartas que seriam para aquele momento, eu vou falar mais para frente a questão histórica, moral, etc. E também para todas elas, né?
A promessa de Cristo, continuando aqui a estrutura. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Em cada igreja, com a exceção única de Laodiceia, Cristo encontra algo recomendável. Em 5 das 7, ela encontra algo condenável. A exceção dessas condenações são para Esmirna e Filadélfia. Essas 7 cartas estão divididas em 2 grupos, um de 3 e outro de 4. Outro de 4. Mas as 3 primeiras cartas, a exortação é seguida pela promessa. Nas últimas 4, essa ordem é invertida, né? Você pode observar isso em Apocalipse 16, 17 e Apocalipse 3, 5 a 6. 16, 17 de Apocalipse 2 fala para a igreja de Pérgamo e Apocalipse 3, 5 a 6 para a igreja de Sardes. Então você vai observar, eu vou até ler aqui, olha só a diferença aqui, a forma invertida que foi apresentada. Apocalipse 2, 16 e 17, olha o que diz. 2, 16, 17. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, observe, para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, 5 e 6. Ao que vencer, no final, na primeira citação que eu fiz, ao que vencer fala no final, que começa assim. Ao que vencer, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas, né? Às igrejas. Então, com este breve vídeo, nós fechamos o segundo desta série, que eu repito, não sei quantos serão. E eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Curta, inscreva-se, comente e compartilhe. E que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.